Sabendo que a nossa dependência é totalmente contigo, que pela nossa força não somos capazes sequer de dar um passo. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor opera aqui, meu Pai, para o bem de todos aqueles que buscam a tua verdade, Senhor. E eu peço a ti, Senhor, que essa noite seja uma noite de revelação, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de restauração, de restituição, meu Deus. Por isso que eu te peço, meu Pai, através da tua palavra, que é aquilo que pode fazer com que nós sejamos transformados, e que é a única verdade fundamental que há. Eu te peço, Senhor, que através da tua palavra, que seja lançada em nossos corações, e que possam gerar frutos, meu Deus, que é para isso que nós estamos aqui, para que possamos nos tornar cada vez mais próximos a Ti, para que sejamos cada vez mais a Tua semelhança e possamos fazer a Tua vontade. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Jane, se puder me dar um pouquinho mais de agudo aqui, eu te agradeço, que eu estou com o ouvido estourado. Bom, nessa passagem aqui, vamos lá no versículo 14 de Êxodo 3. Está aqui já? Ah, já está aqui. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Eu acredito que muitos aqui na igreja sabem o que está ocorrendo aqui nessa passagem. E o que está acontecendo, só para fazer uma recapitular um pouquinho, Moisés estava no Egito e ele acabou matando no final, depois de velho, ele matou um egípcio, 2 egípcios, e ele teve que sair correndo de lá porque o faraó falou que ia cortar o pescoço dele. E ele saiu fugido do Egito. E ele acabou nas terras de Midian e acabou encontrando ali um poço onde eles estavam, né? Ele foi ali pegar água ali nessa cidade de Midian, e ali estavam as 7 filhas de Jetro, ou Eruê, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Esse rapaz, Moisés, estava ali próximo a elas, e elas pegando água do poço, encontraram os pastores que não permitiam com que elas pegassem água. E ali Moisés foi, né, deu uma de valente ali e falou: não, elas vão pegar água do poço. Nesse momento Moisés não tinha para onde ir, aparentemente. Ele estava peregrinando, fugindo do faraó. E aí as filhas dele, Zípora, bem dizer, falou: papai Jetro, eu encontrei ali no poço um rapaz que permitiu com que eu pudesse trazer água aqui, porque os pastores que estavam impedindo, ele foi ali e se impôs, e eu acabei trazendo água. E quem é esse homem? Ele se chama Moisés. E Moisés foi para a casa deles, né? Acabou Jetro, e ele ofereceu a Zípora como esposa deles. Nessa época era assim, era bem mais rápido. A pessoa já chegava, o pai já tinha tantos filhas, né? E ele já dedicava: olha, essa aqui é para você. E Moisés ficou ali. Até que um dia, e aí é para justamente falar o que aconteceu nessa passagem, estava Moisés pastoreando, e eis que uma sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Ela estava ardendo, mas não se consumia. E nesse momento, estava ali Moisés e olha e fala: que isso? E o Senhor fala com ele: tire-te as sandálias, porque estás em lugar santo. E aí ele dá uma missão para Moisés. Ele fala: Moisés, você vai sair agora
E você vai voltar no povo de Israel, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo, porque está sendo oprimido, foi escravizado, e eu vou te mandar lá para você libertar eles. E ele falou, mas eu, Moisés, o que eu vou fazer lá? Não tenho nada, eu só estou fugindo de lá. E aí é quando ele pergunta para o Senhor, Deus, mas Senhor, eu vou chegar e vou falar o que para ele? Quem me mandou? Quando chegar nos filhos de Israel, eu vou falar, quem me mandou aqui? E aí é quando ele fala, você vai dizer a eles que o eu sou que sou mandou você aqui. E o restante da história eu não vou ater, porque não é essa o foco da nossa mensagem, mas é só para que nós possamos entender o eu sou. O eu sou é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o que é, Ele é o Criador de todas as coisas. Vamos ficar com eu sou. E já no Evangelho, já na época de Cristo, no Evangelho de João, se a gente puder abrir lá, no capítulo 1, vocês entenderam a história de Moisés, né? Depois tem as 10 pragas, depois é instituída a Páscoa, depois o Mar Vermelho abre, depois eles passam 40 anos no deserto. Então essa é uma história que vale a pena todos conhecerem. Mas hoje eu quero falar sobre eu sou. No verso 1 aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora vamos para o 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. No 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmão João, o apóstolo está falando de Jesus Cristo. Nós sabemos que na criação de todas as coisas, o Filho, nós cristãos cremos que é a Trindade, que Jesus, Filho, ele é constituído e feito da mesma essência que Deus, Pai. São só características diferentes, mas são a mesma coisa. Então, na criação, Jesus já estava presente. Jesus veio para o povo, mas o povo não o recebeu. E aí, no versículo 12, ele fala, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Reparem que para que nós sejamos filhos de Deus, para que nós tenhamos o título de filhos de Deus, nós precisamos duas coisas. Primeira, receber. É um ato de fé, é um ato de determinação. Eu recebo Jesus na minha vida. Você tem esse entendimento que para que você possa ser filho, você tem que permitir, tem que deixar, tem que entender que ele veio e eu recebo ele na minha vida. Mas além de receber, aqui ele continua dizendo, aos que creem no seu nome são filho. Não é receber, crer e parou de crer. É um ato contínuo, é um ato constante, é um ato que se renova, é um ato diário, é uma ação de crer, que não é o crer, eu criei lá atrás, hoje eu não creio. Eu cria enquanto estava tudo bem, hoje não está, eu não creio. Eu criei porque eu achava que as coisas iam estar de um jeito, hoje eu já não creio mais. O que ele está dizendo que filho é aquele que crê,
que ele permanece, que à medida que as coisas vão acontecendo, eu continuo crendo. Porque disso é que se trata, que nós continuemos crendo nele. É como que diz aqui em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, o continuar crendo, igreja, é uma ação de perseverar. Perseverar. Perseverar diante as intempéries, perseverar diante a perseguição, perseverar diante a dificuldade, porque é a forma que nós temos de nós estarmos em Cristo. Porque senão, não é que nós não vamos estar, mas é que nós não vamos estar com Ele. Ele está conosco. Nós não vamos estar com Ele. Porque nós deixamos de crer. E quando você deixa de crer em alguma coisa, você não consegue conviver com aquilo. Eu, pelo menos, sou assim. Quando você deixa de acreditar em alguma coisa, como é que você vai seguir aquilo que você não acredita? Então, o crer que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, nos está ensinando, é um crer constante. Como a gente falou essa semana lá na célula, não é que é fácil. Não é fácil crer constantemente. Mas é a única forma que nós temos, irmã, de nós continuarmos com Ele. E aí Jesus, em cima dessa palavra, ele, dentro desse evangelho de João, ele traz várias declarações sobre eu sou. E eu queria falar essa noite sobre eu sou. O eu sou falado pelo Filho. Porque nós ouvimos lá em Êxodo, o Pai falando, eu sou o que sou, mandou. E aqui Jesus Cristo fala, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, e eu sou a figueira. E é sobre essa noite eu quero falar sobre eu sou. E eu tenho certeza, irmãos, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que Jesus veio fazer aqui. E como nós devemos receber esse homem que deu a sua vida por mim e por você. Vamos lá no capítulo 6. Eu não vou me aprofundar muito em cada eu sou, porque senão a gente ia levar, talvez aqui algumas semanas para falar. A ideia é que a gente possa, através do ensinamento de Jesus, entender um pouquinho mais a nossa vida. Porque, na verdade, igreja, quando nós estamos aqui falando das coisas de Deus, falando dos ensinamentos de Jesus, a gente está falando justamente para que a gente possa aprender um pouco mais de nós. Para que a gente possa entender qual é a caminhada. Aonde eu estou falhando, aonde eu preciso ir, aonde eu preciso consertar, porque a palavra ela vem justamente para nos colocar diante de nós as nossas falhas, para colocar diante de nós as nossas dificuldades, para confrontar muitas vezes, e muitas vezes para dizer, olha, você está indo no caminho. E é isso que o Senhor quer aqui essa noite, que nós possamos, com o olhar do eu sou, de Jesus, olhar as nossas vidas, olhar o nosso caminhar em Cristo, olhar quais são os projetos que o Senhor desenhou para nós e ver desses projetos o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Ele fala no verso 35. Podemos ir lá no verso 35. E disse-lhes Jesus. A igreja pode ler comigo? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Repara que o crer é aquele crer do 1:12 lá de João. Crer. Repare que crer é necessário. E o que ele está dizendo aqui? Ele é o pão da vida. O que está acontecendo nesse capítulo? No comecinho dele, Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, tem um milagre na multiplicação. Logo depois, Jesus anda sobre as águas. E aí aquele povo vê os milagres de Jesus.
ver os feitos e as maravilhas. E eles vão atrás de Jesus. E aí o que acontece? Jesus olha para eles, quando encontra depois, e ele fala assim: na verdade, vocês me buscam não pelos sinais e pelas maravilhas, mas porque comestes do pão, porque saciaste a sua fome. Muitas vezes, igreja, nós estamos buscando o Senhor não pelo aquilo que Ele é, não pelos milagres, não pelas maravilhas do Senhor, mas simplesmente porque nós precisamos encher o nosso bucho, porque nós precisamos do alimento que sacia a nossa fome hoje, o alimento, o beber que sacia a nossa sede hoje. E o Senhor fala: o que eu tenho é muito maior. O pão que eu tenho para vocês é o pão da vida eterna. Não é algo que, como enviou para o povo de Israel, e eles comparavam, e eles diziam: mas Senhor, quais são os seus milagres? Moisés mandou descer o pão, veio o maná. E ele fala: esse maná alimentou o povo fisicamente. Mas é o alimento que eu tenho para vocês hoje, é um alimento para sempre. É o alimento da vida, é o alimento da vida eterna. E enquanto nós buscarmos simplesmente saciarmos as nossas necessidades materiais aqui em Cristo, nós não vamos entender o que é realmente o Senhor, o pão da vida. Nós vamos estar olhando, sabe o quê? Só a nossa vontade aqui. Nós vamos estar olhando simplesmente satisfazer uma carência, uma necessidade humana. Mas isso é muito fácil de resolver. É só a gente se levantar, a gente acordar, a gente tomar uma ducha, a gente tomar um café e sair para a luta. Levantar nossos corpos e correr atrás. Isso qualquer ser humano minimamente habilitado faz. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que Ele está dizendo para aquele povo que não cria nele, que achava que o alimento que Ele tinha que dar era só alimento que entra pela boca do homem e que sacia a necessidade da sede e da fome. O que Ele tem para nós é muito mais. Se você hoje, igreja, e eu hoje estou simplesmente pedindo a Deus, a Jesus, uma solução para alimentar e para satisfazer as minhas coisas aqui, o que eu tenho para dizer para você e para mim é que o Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais do que simplesmente o maná que desce do céu, que alimenta os nossos corpos. Porque nós não olhamos assim, porque nós não conseguimos crer conforme o Senhor nos mostra. Nós conseguimos crer só aquilo que nós vemos. E o Senhor falando: eu tenho mais, eu tenho muito mais para vocês. Então, esse povo começa a se afastar de Jesus, porque eles não entenderam a palavra de Jesus. Eles não entenderam que o pão da vida é a vida eterna. Não é o que nós precisamos nos alimentar aqui, mas é aquilo que nós vamos ter na eternidade com Ele. E quando você não entende isso, quando você acha que o Senhor está aqui simplesmente para satisfazer a tua necessidade fisiológica, muitas vezes você desiste de caminhar com Cristo. Porque você fala assim: eu não preciso de Cristo, porque para conseguir essas coisas eu consigo muitas vezes sozinho. E quando você muitas vezes consegue essas coisas sozinho, você realmente larga o Senhor. Mas o Senhor não larga você, porque no primeiro momento que alguma coisa não dá certo, a primeira coisa que você e eu fazemos é falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, eu fui arrogante, eu fui altivo, eu não fui filho. Imagina, irmãos, se os nossos filhos simplesmente se satisfizessem só com o alimento que nós botamos na mesa, que em nenhum momento ele chegasse para mim ou para cada um de vocês e falasse: papai, mamãe, eu te amo. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, por se levantar tão cedo, por colocar o pão na mesa. Obrigado, papai e mamãe, obrigado, papai e mamãe, pelos dias que eu estive doente, que eu estive triste, que eu estive desamparado e que você me cuidou. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Nós só estamos interessados aqui, no nosso
no nosso prazer sensorial. E o Senhor está falando, eu tenho algo maior. Eu tenho o pão da vida, igreja, o pão da vida. É que nem aquela água daquele poço que aquela samaritana falou, a água que eu tenho para te dar é uma água que é inesgotável, uma fonte inesgotável. E é isso que Ele quer para você e para mim, que nós possamos viver dessa fonte inesgotável. Amém? E, ao final, muitos desses, aqui diz, aqui no 60, eu não vou, mas Jesus é abandonado por muitos discípulos. Jesus é abandonado. Talvez você e eu já pensamos em abandonar, mas Ele não abandona a gente. Vamos lá no capítulo 8 agora, lá no verso 12. João, capítulo 8, verso 12. Vamos ler juntos? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, glória! Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Aquele que segue nunca andará em trevas. E aí eu já pergunto de cara, a quem nós estamos seguindo? O que nós estamos seguindo? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando a luz? Nós estamos buscando a verdade? O que está acontecendo aqui nessa passagem? Jesus estava tranquilamente sentado, talvez rabiscando na areia, de repente, na terra ali, de repente chegam os fariseus, os publicanos e falam, olha, peguei uma mulher aqui em adultério. Peguei essa mulher aqui. E aí, Jesus, o que faz agora com ela? Eles testando Jesus. Se Jesus dissesse que era para condenar, ele falava, olha, tá vendo a justiça? Ele condena, ele acusa. Ou se Jesus fala simplesmente, liberta, ele fala, então ele não está alinhado com as leis de Moisés. Mas Jesus, naquele exato momento, ele continua assim, rebiscando. Jesus, olha, eu trouxe a mulher em adultério. E ele estava ali escrevendo. E eles continuavam insistindo, porque eles queriam, que nem muitas vezes nós fazemos, eles queriam que o Senhor Jesus acusasse de alguma forma. Mas simplesmente ele não levanta, ele olha para eles e fala, se alguém de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque a pena para que a mulher que traísse, para a mulher, para o homem, é engraçado que o homem não tinha essa, homem podia, a mulher que era apedrejada. Mas o que eu quero dizer é que nesse exato momento, o Senhor coloca cada um com a sua própria justiça. E aí eu pergunto para a igreja essa noite, quantos de nós muitas vezes estamos acusando, estamos criticando, estamos julgando, estamos fazendo jus daquilo do julgamento humano, do julgamento do homem. E sabe o que Jesus fala? Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Nós julgamos segundo a carne, igreja. E o que o Senhor está dizendo aqui é que ele, o julgamento dele, é o julgamento que é ele e o Pai que julgam. Porque ele até menciona, como está escrito em Levítico, em Levítico aqui ele fala que o julgamento de dois é verdadeiro, é porque é ele e o Pai. E muitas vezes nós julgamos o nosso irmão, julgamos o nosso pastor, a nossa pastora, julgamos o nosso cônjuge, acusamos, apontamos. E aí, Jesus pergunta para você e para mim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será que não é isso que nós precisamos, talvez? Julgar menos e examinar mais a nós mesmos? Será que o mundo não seria um pouco diferente
se nós justificássemos os nossos erros através do apontar o próximo, apontar o irmão, quando Jesus fala que nós amemos ao nosso próximo como mandamento, é uma palavra que é uma palavra que é necessário que nós buscamos reflexão, porque o Senhor está dizendo isso para nós, porque Ele entende que nós muitas vezes somos assim, que muitas vezes julgamos. Eu julgo muito, constantemente estou olhando com um olhar crítico, e eu me pego falando: Marcelo, quem é você para julgar o irmão? Quem é você para julgar a irmã? E o Senhor nos ensina aqui que o julgamento do homem, ele é segundo a carne, não é segundo a vontade de Deus, porque Ele mesmo nos julga. E outra coisa, caminhar na luz, caminhar com Cristo. Quando nós julgamos, quando nós disparamos setas contra o nosso próximo, nós nos afastamos da luz. Nós, de querendo ou não, nós estamos nos afastando, porque Ele é a luz e Ele a tudo revela. Não precisa que nós apontemos os erros do próximo, porque no momento em que a luz de Cristo, que Ele é a luz, iluminar aquilo que está oculto, que está escondido, aquilo vai ser revelado. Então, muitas vezes, irmãos, vale mais a pena nós segurarmos o ímpeto de nós proferirmos qualquer tipo de pensamento ou qualquer tipo de conceito, porque nós em si mesmos nós somos falhos e somos pecadores, e não podemos sair por aí achando que somos detentores da verdade, porque só um é verdadeiro, só um vive na verdade, só um tem a luz. Só um que poderia julgar, não julgou, absolveu. Falou: minha filha, pois eu também não te julgo. Vais e não peques mais. Talvez é isso que Ele tenha que falar para você e para mim hoje. Irmãos, eu não julgo. Está falando para mim agora. Marcelo, eu não julgo por tudo que você fez ou que você faz. Apenas se atenta-te. Não peques mais. E é isso o que o Senhor fala aos nossos ouvidos e aos nossos corações, para que nós busquemos abster, para que nós possamos sair do foco do pecado, porque nós sabemos aquilo que é ruim, porque conhecemos a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que conhece as Escrituras, todo aquele que conhece a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, sabe quando ele está errado. Ele sabe que ele está fazendo errado. Ele sabe, mas muitas vezes a carne, ela não permite que nós reconheçamos que o erro, que o problema está em nós mesmos. Nós muitas vezes somos os causadores do problema. Mas é muito mais fácil nós chegarmos e falarmos: Nice, o problema está aí, não está aqui. E continuando, em João 10 agora. Então nós vimos que Jesus é o pão da vida eterna. Vimos que Ele é a luz do mundo, que nós louvamos aqui, luz do mundo, criastes a terra, Deus maravilhoso, Deus Criador. Mas Ele diz aqui também, lá no versículo, no 10:7, Ele fala que Ele é a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é pão, luz, porta. E por que essa porta? O que Ele está querendo dizer com essa porta? Jesus é a porta para a salvação. É a porta para onde nós devemos entrar. Ele diz que as ovelhas que conhecem a voz daquele que entra pela porta
não o que entra por cima, pelos lados, aquele que entra pela porta, que o Senhor abre a porta para ele, que ele é a porta, esse é aquele que se faz conhecido. E é nesse que nós devemos confiar. Ele é a porta que nos abre para o caminho e para a salvação. Ele é a porta que nos liberta do pecado. Ele é a porta que nos leva, que nos tirou da nossa vida e nos trouxe para uma nova vida. Ele é a porta que nos conduz para a eternidade. Ele é a porta que nos faz ver sobre o nosso pecado. Ele é a porta da salvação. E aqui ele traz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então reparem que não é qualquer um que entra pela porta. Ele nos convida a nós entrarmos por ele. Nós entrarmos por essa porta. E aí tem uma passagem em Mateus que fala, a porta estreita é a porta que leva, larga é a porta e larga é o caminho que leva à perdição. E estreita é a porta que conduz à vida eterna e à salvação. E é sobre essa porta, e é nessa porta que nós devemos entrar. É nessa porta que nós devemos buscar. Porque nós estamos ouvindo constantemente, igreja, que o Jesus está voltando. Estamos ouvindo constantemente as coisas que estão acontecendo. A gente vê uma igreja perseguida. A gente vê cada vez mais as igrejas muitas vezes esvaziando. A gente vê muita coisa acontecendo, o amor de muitos esfriando. A gente tem acompanhado nas mídias. É só a gente olhar para um lado e para o outro. Não sou eu que falo. Isso está aí explícito. E se nós não entrarmos por essa porta, se nós não entrarmos por essa porta, estamos indo pelo caminho que não conduz a Jesus, que não conduz à vida eterna. E essa porta é a porta que Ele nos dá, que Ele nos apresenta, que Ele liberta para nós, que nos abre, irmão. Que parece que é impossível entrar. Porque a gente muitas vezes diz, não, eu não, como eu vou entrar por essa porta? Como eu carrego se eu faço isso, se eu faço aquilo? Mas você não precisa fazer nada, simplesmente entra pela porta, tal como você está. E lá dentro ele vai te transformar. Porque na sequência, ele fala que além de ser a porta, ele fala que ele é o pastor. No versículo 11, ele fala... no 14 ele fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Olha, igreja, que gostoso que é conhecer. Ele conhece cada um que está aqui. Ele conhece cada coração que está aqui. Cada clamor que você faz, cada rogo que você faz, cada pensamento que você tem. Cada intenção do teu coração, Ele conhece. Ele se agrada da tua oração. Ele se agrada muito mais do que você pode imaginar, igreja. Porque Ele é um Deus bom. Um Senhor, Ele fala aqui, o pastor, Ele diz que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor dá a sua vida. Ele dá a sua vida, Ele deu a sua vida por você e por mim. Olha que lindo, olha que Deus é esse. Nós somos privilegiados, nós não somos mais que ninguém, mas nós somos privilegiados. Porque o Senhor deu a sua vida para a sua e para a minha salvação. Oh, glória, glória, Senhor. Senhor, habita no coração daqueles que Ele ama. O Senhor habita no coração daqueles que creem nele, que o recebem e que permitem a caminhada com Ele. Amém? Vamos lá no capítulo 11. No capítulo 11, lá no verso
25, ele fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou ler de novo. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Talvez aqui, agora, nesse momento, você pode estar se achando morto. Talvez os sonhos, os projetos, talvez tudo aquilo que você imaginou da sua vida esteja hoje morto. Que nem Lázaro lá atrás. Lázaro jazia morto. Suas irmãs achavam que ele já estava morto. Já estava sendo velado, já tinha sido velado, já estava dentro da cripta lá, preso, como é que se diz? Na tumba. Já estava dentro da tumba e a pedra já tinha sido lançada lá. Mas aquele que crê em Senhor, aquele que crê em Jesus, sabe que Ele é a ressurreição. Ele pode trazer à vida tudo aquilo que já está morto. E os seus sonhos hoje que estão mortos, o Senhor pode trazer a vida de novo. Basta você crer. Os projetos, a tua saúde talvez esteja morta hoje. Talvez você esteja enfermo. Mas o Senhor pode mudar essa história. Assim como Ele mudou a história de Lázaro. Marta vem a Ele e fala: meu irmão está morto. E o Senhor fala: eu sei. Ele fala: não, seu irmão não está morto. E ela fala: sim, meu Deus, eu sei que o Senhor irá ressuscitá-lo no último dia. Ele fala: não, não, não. Eu sou a ressurreição e a vida agora. É agora a ressurreição. Você está esperando o quê? Sinais? Alimento? É agora a ressurreição. Talvez a tua vida esteja precisando dessa luz, desse alimento, para que ela renasça, para que ela viva. Porque você vive que nem um zumbi. Você não crê. A vida é como se fosse uma rotina. Eu acordo, me levanto, faço isso, faço aquilo. Aí quando está na igreja, eu me abasteço, eu recebo. Mas quando eu dou um passo lá fora, eu esqueço. E eu vivo todas as coisas que eu vivo. Sabe por que isso? Porque a palavra não está aqui. A palavra só está aqui. No momento em que a palavra entrar, você vai sair daqui e ela vai continuar em você. No momento em que a palavra estiver em você e você impor as mãos sobre o enfermo, aquele enfermo vai curar. No momento em que você clamar pela vida de alguém, essa pessoa, em nome de Jesus, será restituída. Mas o poder não está em você. O poder está em Jesus. E essa ressurreição é o ato mais maravilhoso que pode haver. Porque ali Jesus mostra que não há limites. Porque Ele está além da morte. Ele está além. Ele pode. E Ele, da mesma forma que Ele pode, igreja, Ele nos capacita para isso também. Ele nos dá poder de filhos. Ele nos dá poder de oração. Ele nos dá poder, muitas vezes, de expulsar demônios. O Senhor nos dá poder muito mais do que nós pensamos. Da mesma forma que muitas vezes as nossas palavras, muitas vezes amaldiçoam. Muitas vezes um pensamento que vem em nossa mente, mal controlado, mal dirigido, pode destruir uma vida, destruir um ministério. Quando nós entendemos o amor de Deus, entendemos que o amor de Deus não habita só lá fora, mas Ele habita aqui. Fica difícil você não deixar as coisas de Deus crescerem, não se embeber da palavra. E aí,
durante um mês. E assim, só que nós muitas vezes precisamos de, como é que se diz? Não só do testemunho, mas nós precisamos de uma prova cabal que o Senhor pode ressuscitar mortos. A gente acha que isso só foi lá atrás, na época de Lázaro. E aí, se a tua vida está hoje morta, se está precisando de vida, de luz, o Senhor pode fazer isso. E eu, há um mês atrás, trouxe para a igreja sobre o meu sobrinho, que estava passando por um momento muito difícil, que ele tinha sido internado, e teve momentos onde ele passou... Johnny, pode aumentar um pouquinho o meu retorno, please? Ele praticamente já não tinha mais o seu pulmão funcionando, ele já estava respirando no máximo, com 22 anos, pessoal, um pouquinho, 2 anos mais novo que eu. Para a igreja rir, né? Porque eu só estou falando todo mundo sério, vai rir um pouco. E o Corinthians não vai ser campeão esse ano, tá, pastor? A igreja vai rir de novo? Vai rir também. Esse menino estava quase morto. E aí a gente trouxe para o pastor, pedimos a Deus, pedimos oração. Eu sei que a gente começou a orar, e oração aqui, oração por todos os cantos. E orando para Jesus, pedindo a Jesus. Porque ele falou que ele é o quê? A ressurreição e a vida. Quando ele quer, quando é da vontade dele, ele faz. Mas ele não faz por nós. É para glorificar o nome do Pai. Porque muitas vezes nós achamos que a oração é para que... o Marcelo orou, então... Imagina. Besteira. É para glorificar o nome do Pai dele. Que é para isso que ele veio. Eu pedi ao Adriano para colocar a foto do Pedro quando ele foi internado e aí nós pedimos a oração. Esse menino que está aí, 22 anos, garoto forte, bonito, totalmente do mundo, quero dizer, aproveitando as coisas do mundo, as drogas, os vícios, as bebedeiras, os cigarros, tudo que se ensina aí fora que diz que está legal. Porque para o mundo tudo isso é legal, até a hora que chega aqui. Quando chega aqui nessa página, aí as coisas do mundo, as baladas, todas as curtições, elas param. Porque aqui já não tem mais. Porque os amigos já não estão mais aqui. Só tinha uma pessoa, a mãe, que não conhecia Jesus. E que vem através de nós e pede, irmão, fala na igreja, irmão, vamos orar. E Carla manda oração, irmã Inês manda oração e todo mundo orando. E aí, começa as orações. Começa o quebrantamento. E aí ele vê um povo orando, um povo clamando, um povo intercedendo, um povo que está ali comprometido, pedindo a Deus, clamando a Deus. Talvez precisamos fazer isso mais para que o poder de Jesus, para o poder do Pai se manifestar. E foi, nessa época aí ele estava, minha irmã falou, irmão, já tem um pulmão preparado para transferir, para fazer a transplante. Bota outra foto, por favor. Tá lembrado daquele menino lá? Tá aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. O que estava morto está... E mostra a foto hoje dele. Está aqui. Saiu do hospital, saiu da UTI, já pegou um avião, está agora em Ibiza, porque ele estava, foi para Lisboa, e está agora fazendo um tratamento, perdeu 20 quilos. Perdeu 20 quilos, mas está vivo. E ele está vivo para a honra e para a glória de Jesus. Uma salva de palmas, porque ele merece. Irmãos, e o que eu quero dizer com isso? Se tu tens uma causa, se tem algo na tua vida que está na UTI, se tem algo na tua vida que já não dá mais para suportar,
que nem com 100%, que o oxigênio já não dá mais. Não é na força do homem. A médica espanhola falou para ele, olha, não tenho mais o que fazer. No sábado a minha irmã falou, acabou, meu irmão. Na segunda ele estava sentado. É isso que a gente precisa entender. Muito pode a oração de um justo em seus propósitos, em os seus efeitos. E é isso que nós precisamos entender, igreja. Que a coisa não se move sozinha, ela precisa de intercessores. Precisam de pessoas que creem, pessoas que se ajoelhem, pessoas que roguem, que peçam, porque igreja é isso. Ser cristão é isso. Ser cristão é se dispor das suas necessidades e orar para aquele próximo que precisa mais do que você, porque amanhã, quando você estiver necessitado, e certamente eu e você estaremos necessitados, vai haver alguém que vai orar por você. E é isso. Ser crente, ser cristãos, é isso. Não é para mim, é para o próximo. Porque Jesus fala, vou te dar um novo mandamento, que é amar o seu próximo. Ele não fala amar a si mesmo, amar o seu próximo. Esse é o mandamento. Amei o próximo. Glória a Deus. Amém. Muita alegria de ver isso. E o efeito de tudo isso é que a minha irmã nunca acreditou. Ela falava com os olhos brilhando, irmão, Deus existe, Deus existe. E eu falava, sim, irmã, que bom que aos 58 anos você descobriu que Deus existe. Nunca é tarde para você descobrir que Deus existe. E Ele não está longe, Ele está muito mais perto do que você pode imaginar. Ele está aqui agora, através do Espírito Santo. Falando aqui, ó, com gemidos no teu ouvido. Eis que estou aqui. Eis que bato a porta. E se tu abrir a porta e deixar eu entrar, e serei contigo e tu comigo. E te mostrarei o que eu sou capaz de fazer. O que eu sou capaz de transformar. Aonde eu posso te colocar. Porque talvez você está assim achando que Jesus não está te olhando, mas Ele está exatamente agora te olhando, Ele está sondando o teu coração, e Ele está olhando a tua causa agora. E Ele não vai te desamparar e não vai me desamparar. Amém? Jesus também, Ele é o caminho e a vida. Vamos lá no João 14, estamos chegando no final, falta só mais dois, eu sou. Ele fala aqui, João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que está acontecendo aqui, um pouquinho antes, o Senhor já está dando as instruções para os discípulos, para os seus apóstolos, dizendo, olha, eu vou para um lugar onde vocês não poderão ir, mas eu estou preparando um caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e em mim. Ele declara, a casa de meu pai há muitas moradas, e eu estarei preparando um lugar para você. E aí, Pedro fala, imagina, Senhor, imagina, eu estarei contigo. Ele fala, não, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Tomé fala, mas meu Senhor Jesus, que caminho é esse? E ele fala, eu sou o caminho. Talvez você esteja buscando um caminho, talvez você esteja indo bem nesse caminho. Não estou dizendo que não está indo bem, mas o único caminho que te leva à salvação, o único caminho que te leva ao encontro verdadeiro com Jesus Cristo é Ele. Não existe intermediário, não existe intermediário. Podem tentar colocar na tua e na minha cabeça que existem outros caminhos, mas Ele é o único que leva à salvação.
Ele é o único, e ali é o lugar onde vai ser a nossa morada. É nesse caminho que Ele quer que Ele nos conduz, que nós caminhemos com Ele, que nós caminhemos através do que Ele nos desenhou, no que Ele está projetando para nós. E é certamente, igreja, certamente jorrarão bênçãos, vitórias. E aonde era tristeza, onde era amargura, agora é vitória, é regozijo. Porque o caminho do Senhor é esse. Ah, mas eu não vou ter mais luta, não vou ter tribulação? Sim, claro, tem de bom ânimo, passarás por tribulações. Mas o que você está olhando? Está olhando as tribulações daqui? Ou você está olhando o caminho que conduz à vida? Ao caminho do Senhor. Ao caminho que é a certeza da vida eterna. É um caminho preparado com tanto amor. É um caminho com tanto amor e com tanta luta. Porque ali, esse caminho foi desenhado e foi marcado com sangue. É um caminho marcado com sangue. Hoje eu estava mais cedo vendo a história de John Hus, um padre da Boêmia, do século XV. E porque ele, em algum momento, chegou e falou que a salvação não vinha através de uma outra pessoa, de um intermediário, senão o único que poderia te dar a salvação era Jesus Cristo. E diante ao concílio, quando ele fala, Deus, Jesus, tem de piedade desses homens aqui, todos os homens aqui, os sacerdotes e religiosos, disseram, você não tem esse direito de falar diretamente com o Pai, com o Filho. E durante muitos anos foi negado esse direito de que nós pudéssemos, através da Bíblia, falar direto com o Filho através do Pai, com o Pai através do Filho. E esse homem foi queimado vivo porque ele não se rendeu àquilo que o Senhor tinha mostrado para ele. O Senhor surgiu, apareceu na vida dele. O Senhor se manifestou na vida dele. E esse homem é um dos pré-reformadores. O sangue desse homem, as cinzas desse homem, hoje estão aqui. Porque sem esses homens que entregaram as suas vidas pelo evangelho verdadeiro, pelo evangelho que é pregado através da palavra, não através de conceitos, através da palavra, senão nós não conheceríamos isso. Então, quando nós pregamos ou quando nós conhecemos um pouco mais da vontade de Cristo, nós podemos entender que é um caminho que até chegar aqui houve muito sangue, houve muito martírio, houve muita luta. Porque parece, né, simplesmente que é um livro. Mas para esse livro chegar aqui, muitas vidas foram ceifadas. Muitos homens de Deus foram martirizados e mortos, para que a verdade pudesse ser revelada. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade. E hoje aqui nós estamos aqui, uma pessoa como vocês, como qualquer um aqui. E essa é a liberdade que o Senhor nos dá. A liberdade para aquele que se dispõe a conhecer mais, se dispõe a mergulhar mais nas coisas de Deus, se dispõe a valer o suor e o sacrifício daqueles homens que lá atrás entendiam que Ele é o único caminho, que nós não precisamos colocar artifícios para que conheçamos a grande verdade. E esses homens, então, quando nós nos colocamos aqui,
Nós devemos reverenciar, porque não é um livro que chegou aqui sem mancha. Quando nós lemos essas palavras aqui, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, isso foi oculto durante muitos anos, durante séculos foi oculto. E hoje a gente pode falar abertamente. Não sei se vão vir aqui me prender, mas não importa. Porque quando você tem a certeza de que Jesus é o caminho, e é a verdade, e é a vida, ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por tribulações, nada muda. Porque a verdade é uma e é única. Jesus é o caminho. E nós temos um encontro com Ele lá na frente. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre esse alimento que não perece essa noite. Que eu sei que sair daqui todo mundo vai comer, vai jantar, vai se alimentar. Mas a palavra que foi lançada aqui, essa palavra que está entrando em nossos corações, que não é minha, é de Jesus, essa palavra é a que vai se manter. E aí, em cima dessa palavra, já entramos no último eu sou, que é em João 15:1, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. Quando essas palavras, quando você está que nem um ramo, um galho na árvore, você dá fruto. Porque quem te alimenta não é você mesmo, senão é a árvore que puxa da raiz e que se dá esse alimento. E aí ele fala, todo fruto, toda árvore, todo ramo que não dá fruto, ele tira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa. E eu quero dizer essa noite, quem quer ser limpo? Quem quer ser limpo pelo Senhor? Eu quero. Eu quero ser limpo todos os dias pelo Senhor. Porque todos os dias, por um motivo ou por outro, eu sei que eu me mancho. Mas eu sei que, como eu aprendi lá atrás, que eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar ali. Ainda que muitas vezes a vontade que dá é você sair e seguir o teu caminho. Mas ele fala, todo aquele que permanece, esse é meu, esse eu cuido. E aqui ele fala, se alguém se alguém não estiver em mim, será lançado fora com a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. E o 15:12 ele fala, e o meu mandamento é este, que vos dou, que vos ameis uns aos outros, e assim como os amei. Irmãos, eu quero estar com Cristo. Eu quero estar junto dessa figueira. Eu já estive fora e eu vi a consequência. Hoje eu vivo agarradinho. Às vezes, algumas vezes, confesso que é difícil. Às vezes está quente demais. Às vezes não vem respostas. Às vezes é difícil, porque a carne, ela é frágil, ela é fraca. Mas eu sei que quanto mais eu permaneço aqui, mais o Senhor fala comigo. Cada vez que eu estou vencendo as minhas vontades, cada vez que eu abro mão dos meus desejos carnais e continuo segurando firme na figueira, eu vejo que o Senhor me fortalece. A palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se você precisa de força, se você precisa de firmeza, se você precisa de soluções, fica firme. Não deixa a figueira. Se mantém ali. Quando vem a tempestade, se mantém, que ali você é alimentado. E talvez se você não esteja dando fruto hoje, porque talvez o teu coração fale, eu quero fruto, quero florescer, eu quero dar fruto.
Se ainda não chegou a hora, aguarde, persevera, continua. Porque quando chegar a hora, você vai ver as bênçãos que vão sair de você. Você vai falar, isso não está saindo de mim? Isso não vem de mim? Não, não vem, não. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Então eu queria trazer nessa noite o eu sou que foi dito pelo Senhor Deus a Moisés e que o Senhor Jesus nos traz hoje aqui de forma quase que palpável. Se você estiver passando por algum momento, por alguma situação na tua vida que você se sinta talvez sozinho, talvez desistindo, puxa esses capítulos que ele vai falar, o eu sou de Jesus vai te falar em algum momento. Em algum momento, a luz, o pão, a porta, a ressurreição, o caminho ou a figueira vai falar ao teu coração. E eu tenho certeza que você vai ser transformado. Eu vou chamar o pessoal do louvor para a gente finalizar.